Eu ia dar mais um testemunho dessas igrejas que estão cheias de novidade e só querem de atrás. Eu conheço alguns pastores que fazem assim, não estou criticando eles, mas obreiro, ore a Deus, peça pão e dê pão para esse povo, não açúcar. Quem está ouvindo já entendeu tudo. Vamos para frente? Então, irmãos, o Espírito Santo na vida de Jesus foi perene, foi constante. Agora nós vamos ler aí no capítulo 4 e o capítulo também 4 de Lucas, e nem vou olhar a Bíblia, só vou falar que eu vou dar uma assim de rápido, porque aqui está preenchendo aqui de novo o meu negócio no celular, já me deu o sinalzinho vermelho. O Espírito Santo conduziu Jesus para ser tentado. Ele foi tentado, mas não perdeu a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo continuou na vida de Jesus até dar o brado. E o Espírito Santo que vai levar a igreja na presença de Deus, conforme aqui em Apocalipse, que eu li no capítulo 1. E a cabeça dele viu a glória de Deus. E agora vamos para o capítulo 5 de Apocalipse, que eu estou com pressa. E aqui ele viu o Espírito Santo, Jesus na presença, ele como cordeiro, e quem abriu é digno de abrir o livro, e aí a igreja também vai ser levada ao céu pelo Espírito Santo. E aqui junto com Jesus, lá na glória, cantando cântico, e 5:9 de Apocalipse, e cantava um cântico novo, dizendo: digno és. Quem que cantava? No versículo 8 responde: e havendo tomado o livro, os quatro animais e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são a oração dos santos. Quem são esses aqui? Os 24 anciões, 24 animais. A oração de quem? Não é o Espírito Santo que intercede para nós orar, com gemidos inexprimíveis, conforme Romanos 8 e 26. Ligou os fatos, está ligando, acompanha, lê, escuta de novo. E depois, meu irmão, aí vem e cantava um novo cântico. Já falei a live passada, o cântico de Maria, o cântico de Ana, o cântico de Isabel, o cântico de Moisés. E agora um novo cântico dos remídios que estão lá na glória. Tudo ação do Espírito Santo. Eu creio que eu vou terminar com essa live, a ação do Espírito Santo, porque Deus já me colocou algo com urgência para falar aqui. E hoje tenho que me preparar para dar aula à noite para os irmãos que veem as ovelhinhas de Jesus e os chibarrinhos de 1h30. Vou deixar gravado também. Que Deus abençoe os irmãos. Tem mais uns minutinhos. Estou cuidando assim daquele negócio ali para que daqui a pouco termina enche o mistério aí. Então nós vemos a ação do Espírito Santo. Sustentado pelo Espírito Santo, o Senhor Jesus foi para Jerusalém. Eu já falei, não falei ainda não, na sua criancice, quando ele tinha 12 anos. Jesus foi a primeira vez para ser apresentado, foi levado pelos seus pais José e Maria. Eles iam todos os anos, mas aqui faz menção quando Jesus tinha 12 anos, cheio do Espírito Santo e graça e sabedoria, estava entre os pés, entre lá os doutores da lei, e José e Maria perderam Jesus. Depois de 3 dias, voltaram. Não perca Jesus, hein? Não perca Jesus. Mas se você perder Jesus, corre para a igreja, para o templo, que ele está lá no templo te esperando, assim como o pai estava esperando o filho em casa. Deu para entender? Maria disse: meu filho, por que você não avisou? Ele disse: mãe, mulher, estou aqui cuidando dos negócios do meu pai. Quem? José? Não.
Pai Celestial, ungido pelo Espírito Santo. E os doutores lá da lei, do Sinédrio lá, os fariseus, saduceus e todos aqueles que já queriam armar uma cilada para pegar Jesus. Quem é esse piá? É filho de quem? Que sabe tanta coisa assim, sabe por quê? Porque um filho de judeu aos 12 anos de idade, presta atenção, ele já devia conhecer os 613 mandamentos da Bíblia Sagrada, os 10 mandamentos e a lei moral, cerimonial e penal, e Jesus estava dando uma aula para eles. Nossa, é filho de quem? De que família? De que sacerdote? É filho de um rei? Aonde vem esse piá? Ele de boca aberta, assim, olhando para Jesus, fazendo pergunta para Jesus, aprendendo com Jesus, com um piá de 12 anos, cheio do Espírito Santo. E quando entrou Maria, o que? Daquela P ali, daquela prostituta, eles chamavam Maria de prostituta, sabia? E depois os mesmos que estavam ali, certo, esqueceram, ou eram outros, eles disseram que Jesus era filha da puta. Tu sabia que está escrito isso na Bíblia? Às vezes, eu tenho que ser bem claro, irmão, é essa palavra, você é filho de prostituição. E sabe o que Jesus dizia para eles? E vocês são filhos do diabo. Só assim Jesus falava. Era essa a discussão. Hoje não, irmão José, não, tem que ter solidez no linguajar. Que solidez no linguajar que Jesus tinha. Para malandro, Jesus sabia bater como malandro, mas para um teólogo como Nicodemos, Jesus falava diferente. Nicodemos, vos é necessário nascer de novo. Senhor, como é possível nascer de novo? Nicodemos, o vento sopra de um lado e para o outro, mas você não vê, você não pega o vento, mas você ouve a sua voz, a ação do vento. O vento é inodor, o vento não tem sabor, o vento enche o teu pulmão, você sente o peso do ar do vento, mas você não domina o vento. Jesus está explicando para Nicodemos. E o que eu tenho com isso, Jesus? Qual é a minha relação? O que quer dizer essa explicação, Jesus? Seja mais claro, objetivo, Jesus. Calma, Nicodemos. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Assim é tudo aquilo que é nascido de Deus. Nicodemos, que é nascido da carne, é carne, Nicodemos. Mas que é nascido do Espírito, é do Espírito, Nicodemos. Irmão, nós temos que ser nascido do Espírito. Agora me lembrei que eu estou devendo para o irmão o que é ser batizado com o Espírito Santo. O que é um novo nascimento, a regeneração pela palavra e pelo Espírito, porque se tu és regenerado pela palavra, tu és regenerado pelo Espírito Santo. Regenerado pela palavra é limpo, santificado, e agora o Espírito Santo começa a habitar na tua casa. Eis que estou à porta e bato, se alguém abrir a porta, entrarei na sua casa, serei com ele e farei nele morada. 3:20 de Apocalipse. Que aula gostosa, né? Até pareceu um domingo de manhã na escola dominical, quando eu me reunia com os irmãos na igreja. Irmãos, era das 9 horas da manhã até as 10:30, e ninguém não ia nem no banheiro para tomar água. Quando eu vi, os irmãos, me desculpam, mas o relógio está me mandando parar, é 10:30. Irmão José, continua mais um pouquinho, vamos até as 11. Entende? 2 horas de aula e ninguém se cansava. Agora 20 minutos já estão desligando, já estão dormindo, já estão indo para cá e para lá, não tem tempo. Irmão José, me desculpe, mas não posso ouvir as suas lives. Então eu vou dizer para você que me pediu desculpa essa semana, está vendo? Nem vai assistir. Ou alguém que está encontrando desculpa, bota um telefoninho de ouvido, entende? Bota o celular no bolso carregado, bota ali na mensagem,
e vai andando pela cidade como eu faço. Eu ouço os meus ensinamentos. Eu ouço. Eu digo para minha esposa: olha, eu gosto daquele menino ali, ó. Aquele menino é simpático, é educado. A mulher olha assim para mim: está se passando, ela disse. Eu disse: não, eu gosto daquele menino ali, aquele carequinha ali. Eu não sei como é que é o nome dele, onde que ele mora, mas se eu conhecesse, eu ia lá dar um abraço nele, eu ia agradecer ele pelo ensino que ele está dando. Sou eu mesmo. Vou andando para fazer o meu exercício, que eu sou obrigado. Vou no comércio, pego o carro, vou daqui a Rio do Sul, que são 50 quilômetros, vou devagarinho, porque eu olho ali 20 minutos, opa, eu daqui lá Rio do Sul, são quase 1 hora, mas em 40 minutos eu ouço 2 mensagens, 2 gravações de 20 e poucos minutos. É isso que eu faço, para ver se eu esqueci alguma coisa daquilo que Deus já me deu. Amém? Então faça isso. Às vezes eu pego no sono com o fonezinho de ouvido, ouvindo, e a mulher devagarinho vai tirar, tadinha, e vai desligar o celular para mim não dormir sem o celular, apaga a luz. É assim, meu irmão, se você quer aprender. O Espírito Santo me sustenta, me dá graça. Glória a Deus. Eu estava ali onde Jesus é sustentado pelo Espírito Santo, e aí ele vai a Jerusalém, e lá em Jerusalém ele faz as maravilhas, as curas, os milagres pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, Jesus é ressuscitado. Eu já falei isso aí. Vamos ler Atos 2, e o capítulo 25, capítulo 2 de Atos, e o versículo 25 e 36. Eu estava lá em Gênesis, Atos 2. Eu podia até mandar você ler e eu ir tomar um café, porque eu estou com fome, não sei que horas tem. Atos 2, versículo 25 a 36. Oh meu Deus, onde é que está isso aqui, Jesus? Atos 2. Afinal, irmãos, o capítulo 2 é sobre o batismo com o Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre os... Já expliquei isso aí lá no passado, mas eu vou meditar um pouco somente no versículo 25 a 36. Sobre o discurso de Pedro, e depois vem as primeiras conversões. Vamos ver o que diz ali. Porque dele disse Davi: sempre via diante de mim o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança, pois não deixará minha alma no Hades, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecido os caminhos da vida, com a tua face me encherás de júbilo. Esse aqui ele fala o que Deus, o que aconteceu com Jesus, a profecia, a revelação que já tinha recebido o próprio Davi lá no Salmo de número 16:10. Você lê em casa. E aí o Pedro continua dizendo: varões, irmãos, discurso de Pedro, depois do batismo com o Espírito Santo. Varões, irmãos, é lícito dizer-vos livremente acerca do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado entre nós, e entre nós está até hoje a sua sepultura, sendo pois ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia promovido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a sua carne, levantaria o Cristo para assentar sobre o seu trono. Promessa de Deus a Davi, que sobre o trono de Davi não faltaria sucessor, que não seria Salomão, o grande maior rei de Israel, que nunca teve antes e nunca teve depois, e o mais sábio, que nunca teve antes e nem depois.
Mas Jesus foi mais que Salomão, ele próprio falou isso, porque sobre Salomão não estava o Espírito Santo, estava o Espírito de sabedoria, que era o símbolo do Espírito Santo, mas Salomão usou a sabedoria dele para as coisas terrestres, e até hoje se julga quanto à salvação de Salomão, mas o Espírito Santo que estava sobre Jesus, que deu mais sabedoria do que Salomão, mas não morou numa casa e num templo, numa casa como foi com Salomão construiu, que levou 13 anos, e nem no templo que ele construiu, levado 7 anos para construir, mas morou numa choupana, numa estrebaria. Ele dormia ao relento, ou na casa dos amigos, ou na casa de Pedro, andava de a pé pelo deserto com seus 12 discípulos. Não era como a liteira que Salomão tinha e suas éguas. Nem vou falar porque eu já falei, entende? Rodeado de um exército de soldados e de lindas mulheres. Jesus andava com 12, pé rapado lá, uns caboclos todo revoltado como Pedro e um traidor como Judas, e só tinha um que amava Jesus como João. Tinha toda classe de pessoa. Você sabia que tem um estudo na Bíblia Sagrada, e eu tenho isso ali, a biografia de todos eles, dos 12 apóstolos, como eles eram. Isso quer dizer que na vida assim, o que dá de tirar da Bíblia é que diante de Jesus pode servir a Deus e ser cheio do Espírito Santo, ser usado pelo Espírito Santo, tudo quanto é tipo de caboclo. Tipo Pedro, assim, revoltado, meio estrembelhado como eu, assim, uma hora dá soco no ar, outra hora já se converte, outra hora dá chora, outra hora já blasfêmia, virada num chapéu velho. Um Judas quietinho, esse eu não conheço ninguém, manhoso que nem um gato, pronto para hora, abaixa 5, levantar, entende? O coração cheio. Eu vou servir a esse porque eu quero dinheiro, já falei isso passado, mas um João cheio de amor, um Tomé cheio de incredulidade. Deu para entender? Todo esse tipo de gentalha acompanhava Jesus, e Jesus olhava para trás e dizia: olha que gentalha que eu tenho, mas soldado de Salomão não, era diferente. Passava pelo crivo para montar nos cavalos de Salomão, era diferente. Se para subir na cavalaria dos Césares e dos Herodes, o caboclo precisaria ter no mínimo 100 quilos de peso e 1,80 m de altura, senão ele não podia ser um soldado romano. Imagina no que é certos Césares, os Césares e os Herodes leram alguma coisa na história e queriam imitar Salomão. Imagina os soldados de Salomão. Se Salomão se espelhava no seu pai Davi, que Davi foi lá sozinho, escuta só, faz a ideia, o raciocínio. Se Davi sozinho foi lá e pegou 200 filisteus lá, eu acho que ele nem matou, ele só cortou a cabeça do Bimbolim, botou dentro do saco e entregou para Saul, que queria o prepúcio dos filisteus para casar com a filha dele. Davizinho, mas cheio do Espírito Santo, e entregou aquela sacola assim cheia entende? Disse a Saul: pega, faz uma sopa e come. Aqui tem mais 100, esqueci, tem mais 100. Quiser faz, come, senão dá para ter os cachorrinhos. Saul olhou aquilo tudo lá, aquela cabeça, de certo uma cabeçona, outra grandona assim, outra pequenininha. Deu para entender?
Não ficou com nojo e não se arrepiou por causa daquilo, mas disse: puxa vida, eu vou ter um genro daquele tipo, hein? Agora, se o seu pai era um homem, entende? E fazia daquele tipo de proeza, imagina os soldados de Salomão. Mas Jesus andava com aquelas tralhas de atrás dele. E disse para eles: olha, não quer saber o talento, a qualidade, a fibra, a força. Sabias que Pedro saía com uma espada? Pedro era um espadachim, que, nossa, devia ser entende? Depois que deixou de pescar, meu Deus do céu, na espada ele virou num tenório. E já queria cortar a cabeça de tudo, pensando que ganhava a guerra com a força da espada. Jesus disse: Pedro, olha, Pedro, o diabo está te cirandando. E depois que Pedro recebeu o batismo com o Espírito Santo, ele nunca mais pensou em espada, ele usava a espada do Espírito, que era a palavra de Deus. Efésios 6,17. E aqui Pedro está usando a espada do Espírito e falando que Jesus, agora, eu estou em Atos 2,30, sendo pois ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que o fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para sentar sobre o seu trono, aquele trono que não era aquele trono em Jerusalém, que Deus revelou para Davi, e que depois eu vou falar no capítulo 5 e o 6 já falei, estava gravado, acho que foi perdido por aí, sobre os tronos. Procura lá no Seja Vadio. E nessa previsão disse da ressurreição de Cristo, quando ele sair aqui e assentar no trono, conforme o capítulo 5 que eu falei de Apocalipse. Nessa previsão, quer dizer, uma previsão, disse da ressurreição de Cristo que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Desceu à mansão dos mortos, pegou a chave da morte do inferno, e Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vós agora vedes e ouvis. Viu a conclusão da mensagem que eu estou explicando desde o começo? O que Pedro, ungido pelo Espírito Santo, está explicando para os irmãos de Jerusalém. E aí, a partir do versículo 37, e ouvindo eles isso, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e demais apóstolos: que faremos, varões irmãos? E agora vem o versículo 38, e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória a Deus, porque a promessa vos diz respeito a vós, aos vossos filhos e a todos que estão longe, e a tantos quanto Deus o Senhor chamar. Se você for chamado para a conversão, busca o Senhor, e em ti você vai ser batizado com o Espírito Santo, com graça, sabedoria, unção, revelação, temor de Deus e o poder para expulsar os demônios, em nome de Jesus. Para a glória do Senhor, deixa essa mensagem. Depois, mais tarde, nós vamos continuar. Amém? Amém.